Irmãos, eu vou compartilhar com vocês outra palavra, né? Não vai ser a palavra que eu vim preparado. Se o Espírito Santo de Deus quiser e permitir, na outra semana a gente vai meditar, estudar na palavra que Deus tinha posto no meu coração. Mas veio no meu coração compartilhar essa palavra, né? Para nossas vidas, para a vida da igreja, que está lá nos Salmos, de número 46. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos, de número 46. Aleluias. Louvado seja teu nome, Senhor. Salmos de número 46, querido, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite. Somos dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Somos dependentes, Senhor, de muitas vezes que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos sustente, meu Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Coloca o bálsamo sobre nós, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, muitas vezes nós, como servos de Deus, filhos de Deus, povo de Deus, nós temos sempre na nossa mente um Deus de vitória, de fato Ele é. Nós temos sempre, quando entramos nas batalhas, nas dificuldades da vida, nós entramos sempre, querido, na expectativa. Nós nos lembramos muitas vezes na palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós geralmente entramos nas batalhas, nós geralmente entramos na dificuldade, nas lutas, nós entramos com essa convicção, e está certo. Isso é uma atitude de fé e de reconhecimento que Deus é aquele que nos traz a vitória, de fato. E quando nós olhamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós lembramos de homens e mulheres que venceram
tantas coisas. Quando pegamos ali os heróis da fé, vemos homens e mulheres, e em Hebreus capítulo 11, que pela fé, queridos, venceram reinos, venceram nações, derrubaram a força do fogo, venceram a espada. Homens e mulheres, quando nós pegamos a Bíblia, nos sentimos encorajados por eles. E quanto muitas vezes nós celebramos vitória dessa nossa fé. Quanto muitas vezes nós celebramos vitórias de orações, de clamor, de súplicas. Nós vemos aqui, contamos nosso testemunho, contamos o sobrenatural de Deus, a intervenção, aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus fez. E isso alegra. Não somente o coração daquelas pessoas que viveram essa vitória, mas também o nosso coração, se alegramos com o irmão, porque é bíblico. Alegrai com os que se alegra, mas também é bíblico, chorai com os que choram. Mas, meus queridos, esse Deus poderoso, esse Deus que tem poder de fazer, de realizar todas as coisas, esse Deus que nós amamos e somos filhos e filhas dele, muitas vezes, mesmo nessa comunhão, mesmo nessa inteireza de fé, temos que olhar como esse salmista olhou Deus. Na situação em que ele viveu, na situação em que ele passou, ele olhou para Deus como um refúgio. Ele disse: o Senhor é o meu refúgio. E refúgio, queridos, é um esconderijo. E se Deus precisa ser o meu esconderijo, o lugar onde eu vou me amparar, o lugar onde a batalha se trava, as dificuldades crescem, e eu vou estar ali, é porque momentos, queridos, que nós precisamos de Deus como refúgio. Há momentos que nós temos que olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero estar contigo nesse momento. Porque o refúgio também era as cavernas que muitas vezes estavam ali nos vales da batalha. A batalha se travava, as dificuldades se travavam, e eles viam que eles iam perecer muitas vezes, e ali eles fugiam, se tocavam naquele lugar. Quando as batalhas se travarem, quando as dificuldades vierem, que você sentir que não está tendo mais força, que você sentir que não está mais resistindo, corra para o refúgio que é o Senhor. Vá para esse abrigo, vá para esse lugar que vai lhe proteger da chuva, vá para esse lugar que vai ali proteger do sol. Eles entravam ali para renovar suas forças. Então significa, querido, que mesmo eu e você, que temos um Deus tão grande, tão poderoso, que temos uma fé firmada nele, em muitos momentos nós precisamos ir para esse lugar. Muitos momentos quando a dificuldade se travar, muitos momentos quando a gente não estiver tendo mais força, ou até mesmo olhar e não ver a intervenção do Senhor, não ver a ação do Senhor, vamos se refugiar em Deus. Se esconda lá. Vá para esse lugar de proteção. Vá para esse lugar que você vai estar amparado. Quando nós vemos a Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, Deus derrama a unção sobre Davi para ser rei, e se levanta, queridos, uma perseguição terrível, ferrenha. Porque há momentos, queridos, que mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós passamos pelos vales.
Nós passamos pelos lugares difíceis, pelos lugares em que somente nesse refúgio no Senhor poderemos se amparar. Somente nesse refúgio no Senhor poderemos nos renovar as nossas forças. Lembra quando o profeta Elias orou, desceu fogo dos céus? Quando ele fugiu, ele foi para uma caverna. E Deus foi ao encontro dele naquele lugar. Ele estava desanimado, ele estava desamparado. Ele disse: meu Deus, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo como eu deveria fazer, Senhor, mas eu não sou melhor que meus pais. O profeta Elias não tinha feito nada de errado, queridos. Mas às vezes, mesmo nós seguindo a vontade de Deus, fazendo as coisas certas, as batalhas e as dificuldades se travam. E ele chega, queridos, e geralmente quando essas dificuldades se travam, quando as situações não é favorável a nós, muitas vezes se sentimos só, como o profeta se sentiu, Eliseu. Ele disse: ó Senhor, eu não sou melhor que nossos pais. E todos te deixaram, só eu fiquei. Quando as coisas se travam, quando as dificuldades nos cercam, muitas vezes, como aquele profeta Elias que orou, desceu o fogo dos céus, e tantas outras coisas maravilhosas que Deus operou através da vida daquele homem. Muitas vezes, há momentos que nós precisamos se refugiar no Senhor, para que Ele possa renovar as nossas forças. Mas, meus queridos, o salmista aqui vai dizendo que Deus não é só o refúgio, o lugar de amparo, o lugar de proteção, mas Ele também diz: o Senhor é a minha fortaleza. Fortaleza é o lugar onde alguém se sente seguro, onde alguém se sente protegido. Mas se ele precisava do Senhor como a sua fortaleza, porque ele estava vivendo um tempo, dificuldade, em que ele só se sentia seguro em Deus. Nós precisamos, meus queridos, nesses momentos também, se apegar a essa fortaleza. E a fortaleza ali, naqueles tempos medievais, era o lugar mais protegido, mais forte, onde o rei ia em momentos que a cidade era cercada, em momentos de grandes batalhas, ele se refugiava ali, naquele lugar alto. Deus é o seu socorro bem presente. Então, queridos, nós precisamos, nesse momento em que nos falta força, nos falta ânimo, nos falta esperança até, nós precisamos buscar, se refugiar no Senhor, nós precisamos ir para Ele, porque nesses momentos nós vamos estar se sentindo sós. Nós vamos estar se sentindo inseguro. E insegurança, queridos, é quando você anda num lugar naquela expectativa que alguma coisa ruim pode te acontecer. Você já andou em algum lugar perigoso? Você fica ali, inseguro. Mas quando você está em um lugar onde você vê segurança para todos os lados, você fica tranquilo. Ou seja, o que é que o Senhor está trazendo aqui? Que mesmo nesses momentos de dificuldade, mesmo nesse momento em que parece que as nossas orações não foram ouvidas, nesses momentos, Deus quer nos tomar no seu colo, Deus quer nos sustentar, Deus quer nos proteger, porque como Ele diz, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um amparo, refúgio,
Ele é uma fortaleza, um lugar que mesmo em meio àquela situação, quando você está nele, na presença dele, quando você deixa ele te envolver, mesmo em um lugar inseguro, você se sente seguro. Mesmo diante de situações que possam lhe causar a mim e a você insegurança. Mas o salmista vem dizendo também que ele é o socorro. Ele vem, nós vemos, ele é o nosso amparo, ele é a nossa fortaleza, lugar de proteção, mas ele também é a nossa ajuda. Aleluias. E ajuda, irmãos, é quando alguém toma você pela mão. Quando alguém pega você pela mão e começa a caminhar, não, meu filho, está difícil, mas eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu vou este caminho com você. E há momentos, queridos, que Deus é que nos sustenta. Ele está dizendo, olha, nessas situações, Senhor, preciso, não somente que o Senhor esteja comigo, mas que o Senhor me ajude. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Que Deus ajude aos seus filhos. E aí ele diz, quando Deus passa a ser o meu refúgio, quando Deus passa a ser a minha fortaleza, o meu socorro, aí vem, você pode dizer o verso de número 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluias. O estado de alma do salmista mudou. Quando ele se sentiu amparado por Deus, protegido por Deus, guardado por Deus diante daquela situação, ele disse, olha, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Irmãos, esse cenário aqui é assustador. Você já pensou? Você vê os montes levantando e caindo no mar, irmãos. Para você não temer, para eu não temer, só Deus. Só na hora o Espírito Santo me segurando. Não corra. Se não corre, irmãos, eu não vou mentir. Se ele não me segurar, eu corro. Você vê o monte se levantar, se jogar lá no meio do mar. Mas ele vai dizer, né? Ele olha uma situação aqui bastante trágica, bastante difícil, mas ele diz, olha, mas nós que estamos no Senhor, nós que fizemos dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ainda que algo trágico, ainda que algo difícil aconteça, nós não temeremos. Você tem um Deus que é Pai, irmãos. O único momento em que Jesus se sentiu sozinho, vamos assim dizer, e disse a expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Vê que até Jesus viveu momentos de dor, de aflição, de dificuldade, de angústia, e clamou ao Senhor. Claro que nós ali vemos, querido, o que é que está acontecendo, é que todo o pecado da humanidade está sobre ele, e de todas as gerações. Aquele afastamento foi para que eu e você pudesse estar aqui hoje, se aproximar dele. Foi para que eu e você pudesse desfrutar desse amor de Deus, dessa graça de Deus, desse favor de Deus. Está difícil, mas você não está só. Está difícil, mas eu não estou só. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Ele toma a sua vida pela sua mão direita. Ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aí ele fala primeiro da terra, e agora ele fala, queridos, do mar.
Quem não sabe nadar, quando vai atravessar ali a ilha, naqueles dias que está ventando, o coração fica pequenininho, e até quem sabe. Porque o mar é uma coisa que ninguém pode controlar, irmãos. O mal que não tem controle, somente Deus. Quando nós vimos ali que houve situações em que se levantou uma tempestade, Jesus estava no barco, mas no barco onde Jesus está também há tempestades. No barco onde Jesus está, entra água. No barco onde Jesus está, às vezes ficamos apavorados, como se Ele não estivesse presente. Agora, sempre quando eu leio esse texto, eu me pergunto: como é que pode, em meio a uma grande tempestade, Jesus estava lá dormindo, irmãos? O barco estava batendo, ele estava embaixo na proa. O barco bate para um lado, bate para o outro, ele lá se batendo, porque ele não estava fixo, ele estava em um corpo físico. Mas ele estava naquele sono maravilhoso e reparador. É porque, como diz aqui, não temeremos. Ele sabia que o Pai estava no controle de todas as situações. Ele sabia que o Pai não ia deixar aquele barco naufragar. Ele sabia, queridos, que o amor de Deus estava cuidando dele, mesmo em momentos difíceis. Eu quero te dizer, o amor de Deus não mudou para com a sua vida, nem para com a minha. Essa dificuldade não significa que Deus te abandonou. Esse momento, querido, de luta, de perda, de aflição, de angústia, não significa dizer que o Senhor lhe deu as costas, não! É nesses momentos que se cumpre aquela palavra lá, que está em Romanos, capítulo 8, salvo engano, que Paulo vai dizer: o Espírito, porque há momentos que não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, no momento da angústia, da aflição, da dor, no momento da perda. Nesses momentos, o Espírito de Deus está intercedendo por mim e por você, para que eu e que você não desfaleça. Ele intercede, ele clama, ele busca, ele clama ao Pai. O versículo 4, queridos, ele diz: porque há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Há um rio que flui de Deus. Rio é vida. Esse rio que flui de Deus, que passa em meio àquela cidade, que sai do Altíssimo, é rios de vida. E quando esse rio, querido, ele chega, ele diz que essas correntes desse rio alegra a cidade de Deus, alegra Jerusalém. Ou seja, o que é isso mesmo? Em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de grandes batalhas, mesmo em tempo em que nós nos sentimos só, ou não sentimos que as nossas orações foi ouvida, há um rio, queridos, de Deus fluindo para você. E esse rio traz o quê? Ele disse: esse rio, as correntes desse rio, traz alegria para a cidade de Deus. É difícil entender isso. Como é se tem alegria em um momento de aflição e de tristeza? Mas essa alegria, queridos, é uma alegria gerada pelo Espírito Santo. É quando você vai lá, o fruto do Espírito. É uma alegria que vem do Espírito de Deus, que está na minha e na sua vida. É uma alegria, querido, que está fora das circunstâncias. Você lembra que os apóstolos, os caras pegou eles, bateram, prenderam, e eles cantando um hino de louvor, irmão. Talvez fosse a gente a chorar até umas horas. Oh, Jesus!
Eu te sirvo, o Senhor ainda deixa esses malignos me bater, esses ímpios, né? Como a gente gosta de chamar as pessoas não cristãs muitas vezes. Esses ímpios me bateu, me deu a surra, eu pregando o teu evangelho. Mas havia uma alegria do Espírito. E quando nós estamos vivendo momentos de aflição e permitimos que esse rio de Deus flua, quando foi que esse rio fluiu naqueles apóstolos? Quando mesmo em momento de aflição eles começaram a adorar o Senhor. É difícil, irmãos. Mas isso é uma atitude de fé. É uma atitude daquele que entende que não está só, daquele que entende que o Senhor está conduzindo a sua vida a esses rios. Por isso que Paulo também vai dizer que o evangelho não é comida, nem bebida. Mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo, aleluias. Esse é o evangelho, porque mesmo em meio às aflições, o Espírito de Deus gera paz dentro de mim, porque esse rio de água viva é aquele rio que Jesus prometeu. Se credes em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio está aí, deixa ele brotar, queridos. Esse rio de água viva está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de mim. Deixa esse rio brotar, porque mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de dor, quando esse rio brota, ele traz conforto e alegria. Há um rio. O rio gera vida. O rio gera paz. O rio gera a justiça de Deus em nós. E aí Deus diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio da sua vida. Então, queridos, vem as dificuldades, vem as lutas, vem as aflições, mas você e eu, Deus está conosco, não seremos abalados. Ou seja, não vamos cair. Os Salmos 125 diz, né, que... Irmãos, fugiu agora. Salmos 125, os primeiros versos. O salmista, ele vai falar também dessa verdade. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluias. Você não vai ser abalado. As dificuldades podem vir, as aflições podem vir, mas como eu, queridos, como você, como nós, confiamos em Deus, as dificuldades vêm, é certo, mexe com a nossa vida, mexe com as nossas emoções, sim. Nós somos seres humanos. Mas o Senhor entra conosco nessas batalhas para nos confortar. É por isso o salmista diz: não, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus vai te sustentar nessa situação. Deus vai te sustentar em meio a essa grande luta, em meio a essa grande dificuldade, em meio a essa grande aflição ou perda. Deus vai te sustentar. Você não está só, eu não estou só, nós não estamos só, nós temos um Deus que nos ama e é muito zeloso daqueles que o ama e o segue. O interessante é que ele diz: olha, em meio àquela aflição nós não vamos ser abalados, nós não vamos ser destruídos. Temos que estar, queridos, firmados nessa fé, nesse Deus vivo, poderoso. E aí ele vai dizendo: Deus a ajudará ao romper
da manhã. Há uma manhã para você, há uma manhã para mim. Não acabou não, queridos. Deus está no controle, continua. Porque o que Ele está falando amanhã fala de futuro. Deus te ajudará, você vai seguir, você vai continuar, porque Deus estará contigo, Deus estará a te ajudar, a te auxiliar. E vê que o Espírito Santo não é paráclito, aquele que está ao lado, nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo. Oh Espírito de Deus, continua a nos sustentar, Senhor, nos fortalecer, fortalecendo, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Continua derramando da tua graça, do teu favor sobre nós, porque sabemos que nós estamos em ti. E quando olhamos, queridos, lá o monte de Sião está lá até hoje. Imagine quantos milhares de anos a Bíblia fala desse monte, ele está lá em Israel até hoje. E cumpre aquela palavra, aquele que esperam no Senhor, que se confiam, permanece para sempre. Você não vai cair não, nem eu. Porque nós temos um Deus com a mão poderosa, que vai nos sustentar. Mas pastor, está muito difícil, eu não vou suportar. Vai, porque você não está só, Deus está contigo. Uma amanhã fala de futuro. Não pare, continue. Porque há um futuro em Deus para mim e para você. Há um futuro no Senhor para nossas vidas. Há um futuro para nós. E Ele diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso fala dos opositores, dos inimigos, que muitas vezes quando nos vê nesses momentos de fragilidade, tenta levar oportunidades, os inimigos, os espíritos, tentam levar vantagem. As nações, você lembra quando fala de Jesus aí dizendo, olha, porque as nações se levantou contra ele, com seu furor, com a sua ira. Então isso fala, queridos, de governos deste mundo, que muitas vezes diante dessas batalhas vem sobre nós, muitas vezes essa aflição, essa angústia, porque é uma ação do adversário. Mas eu quero te dizer que é uma voz de Deus, aleluias. E quando essas batalhas começam em nossa mente, quando essas batalhas começam em nossas emoções, quando essa batalha, querido, começa dentro de nós, tentando, gritando dentro de nós, para que nós venhamos a não compreender o amor de Deus, ou até mesmo começamos a ficar meio que apavorados com uma determinada situação, Deus levanta a sua voz e a terra se derrete, aleluias. A voz de Deus, os inimigos caem por terra. Se lembra quando aqueles homens veio prender Jesus? Chegaram ali à noite, na surdina, Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês, por que vocês não me prenderam antes? Aí eles perguntaram, quem és? Quem é Jesus aí? Ele disse, sou eu. E a Bíblia diz que quando ele disse, sou eu, todos caíram por terra, aleluias. Queridos, os inimigos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus libera sobre nós a sua palavra, aquilo que estava se levantando contra nós, cai por terra. Porque aqui diz que a terra se derreteu, o que é algo se derreter? Já chupou sorvete alguma vez? Em um período de verão, com esse sol que está aí hoje, torrando, pega um sorvete e vai para a rua, você vai entender o que é derreter. Derreter é tornar algo que era sólido em líquido, é mudar a composição. Então ele disse que quando a voz do Senhor ela veio, quando a palavra de Deus ela veio, e nós permitimos que ela entre em nós, todas essas cadeias, toda essa oposição,
ela cai por terra. Eu quero dizer nessa noite, queridos, profetizar sobre a minha e sobre a sua vida, tudo que é dos nossos adversários, tudo que é do nosso adversário, das nossas almas, contra nossas vidas, vai cair por terra pela palavra do Senhor. Não vai prevalecer contra nós, porque a palavra que vai prevalecer em nossas vidas é a palavra de Deus, é aquilo que Deus determinou. Não vamos temer o inimigo, porque Deus nos deu uma unção que quebra toda a força do mal. E nós temos que caminhar debaixo dessa graça, temos que caminhar sobre essa palavra, temos que caminhar. Então, queridos, a palavra de Deus, quando liberada, quando nós ouvimos essa voz de Deus para nossas vidas, nós somos fortalecidos. Quando ouvimos essa voz de Deus para nossas vidas, o Espírito Santo, Ele traz renovo sobre nós. No versículo 7, o salmista olha e diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus dos exércitos, não é de um exército, dos exércitos. Exército dos anjos que Ele criou, exército de todas as coisas criadas, é o Senhor dos exércitos. E diz que esse Senhor dos exércitos, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a glória, aquele que na sua mão, querido, e pelo seu braço forte, estabelece a vitória, o salmista diz: Ele está conosco, ou seja, Ele está ao nosso lado. Deus está ao seu lado nessa situação. Deus está ao seu lado, querido. Deus está ao seu lado, querido irmão, querida irmã. Você não está só. Papai está contigo, Abba Pai, Paizinho está com você, te sustentando, te fortalecendo, te dando ânimo, trazendo bálsamo. Ele diz: Ele está conosco. Como é bom, irmãos, como podemos contar com alguém em momentos difíceis. Como é bom, nós podemos contar tantas pessoas, às vezes, que a gente conhece, que a gente pode contar em momentos difíceis. Só a presença daquela pessoa já nos traz um conforto. Ela nos dá umas palavras de ânimo. Isso é ótimo, é bom. Há pessoas assim na família que têm essa habilidade. Há pessoas amigas que têm essas habilidades. Há irmãos em Cristo nossos que têm essa habilidade. Mas você já parou para pensar? Ser consolado e ajudado por Deus? A coisa entra em outro nível. Se já é bom, irmãos, receber amparo, conforto, consolo de amigos, de pessoas, e receber amparo, conforto e carinho de Deus. Oh, irmãos, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, porque Ele não tem nos deixado só. Mas pastor, está tudo difícil, está tudo acontecendo como eu nunca imaginei que ia acontecer. Ele está contigo. Mas eu não pensei que seria assim. Ele está contigo e Ele lhe entende nesse momento. O amor dele não mudou uma vírgula. Eu fico olhando, né, como nosso Deus é um Deus que nos conforta, que cuida, que nos ajuda, que nos fortalece. Versículo 8: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Eu quero te dizer, meu querido, que toda batalha chega um momento que Deus dá um fim nela. Chega um momento que Deus faz cessar, nada é para sempre.
Chega um momento que Deus vai lá, intervém e paralisa e desfaz, porque aqui ele fala de guerra, conflitos, aflições, angústias, que o povo muitas vezes vivia naquelas batalhas, e agora o Senhor diz: olha, essas batalhas que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, o Senhor vai cessar. Tenha um pouco de paciência, vai chegar o momento que Deus vai fazer cessar essas guerras. Vai chegar o momento que Deus vai paralisar essa situação de aflição, não é para sempre, essa dor, essa aflição vai passar, porque o Senhor vai colocar o seu bálsamo em nossos corações. Ele vai trazer a sua graça, o seu favor, a sua bondade sobre nós, porque Ele é quem faz as guerras cessar. Você crê nesse Deus que faz a guerra cessar? Esse é o Deus que você ama e serve. Esse é o Deus que você adora. E o interessante é que ele diz que vai queimar os carros no fogo. Há batalhas que nós estamos enfrentando hoje, muito difíceis, mas que o Senhor vai trazer a sua graça sobre nós, vai colocar um fim. E ele diz assim, queridos, para nós: findai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é Deus. E como Ele é Deus, há momentos, queridos, que nós temos que agir, há momentos que nós temos que se mover em fé, há momentos que nós temos que operar pela direção sempre da palavra de Deus. Mas há momentos que eu e que você precisamos nos aquietar. É tipo Deus assim: fica quietinho aí, meu filho, fica quietinho aí, minha filha, não faça nada, deixa comigo. Aquietai-vos. Aquietar é sair do estado de ansiedade, de aflição, aquela coisa, não, tem que se resolver, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Aquietai-vos. É quando nós trazemos para diante de Deus e apresentamos ao Senhor, como Pedro disse: apresentar as vossas orações, petições ao Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Nós temos que apresentar essas petições, nós temos que trazer, mas como ele diz, há momentos que Deus diz: aquiete. E quando ele diz aquiete, nós temos que se aquietar, é tipo ele dizendo: olha, você fez o que você podia fazer, agora daí para frente sou eu. Você não mexe nada. E quando nós ouvimos esse comando, essa voz, essa direção, tudo muda aqui e aqui. Aquela tempestade que está fora, ela não está dentro. Dentro você vai estar bem, dentro você vai estar em paz, aqui você vai estar guardado. Deus vai guardar, como diz Filipenses, os seus pensamentos. Deus vai guardar em paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que nem eu nem você vai compreender. Como é que diante de uma situação tão difícil, tão até mesmo desesperadora, eu estou com essa paz? É a paz de Deus, é a paz do Espírito que você serve e ama, e está na sua e na minha vida. Deixa essa paz te conduzir. Aquietai-vos. E ele disse: por quê? Porque eu sou Deus. Só eu, diz o Senhor, que posso fazer todas as coisas. Porque para nós, irmãos, tem um limite. Chega momentos que a gente não consegue fazer mais nada. Chega momentos que se a gente ficar lutando ali, é só angústia e aflição. Mas precisamos, nessa noite, pegar as nossas lutas, pegar aquilo que nos aflige, as nossas dificuldades, e dizer: Senhor, toma aqui nas tuas mãos, a minha vida é tua, Senhor, toma nas tuas mãos. Eu quero estar com a minha alma quieta, eu quero estar com a minha alma guardada em Ti, protegida por Ti. Eu quero estar com a minha alma, Senhor, refrigerada pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito. Eu quero que a Tua palavra de vida flua dentro de mim. A gente não entende, irmãos, mas ele diz aqui: porque eu serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra.
no final, Deus sempre é exaltado. Sempre Deus é glorificado. Se nós seguirmos a sua direção, a sua orientação, se nós fizermos dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, no final, sempre ele vai ser glorificado. Mesmo que a princípio pareça que eu e você perdeu. Mas mesmo quando nós perdemos algo, é para que ele seja glorificado. Então, queridos, que nessa noite, essa paz do Senhor nosso Deus, possa invadir a vida dos nossos queridos irmãos que estão aqui, nossos irmãos e amigos que nos ouvem, nos assistem nessa noite. Que a paz de Deus seja sobre seus corações, que a paz de Deus seja sobre a vida dos familiares do nosso querido irmão Adilson, que está na glória nessa hora com o Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça. E aí, irmãos, ele finda dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? O Deus de Jacó está com você. E ele não faz referência à toa a isso. Jacó viveu 20 anos de aflição. Saiu perseguido pelo seu irmão, porque ele, de uma forma malandra, vamos assim dizer, apesar que, como diz, tudo concorre para a glória de Deus, o irmão dele rejeitou a primogenitura, a bênção do Senhor, e Jacó fez uma situação lá, e por isso ele teve que fugir do seu irmão queria matá-lo. Imagine esse homem pelo deserto, depois ele chega lá, arranja um sogro trapaceiro, que só levando vantagem sobre ele. Mas a Bíblia vai dizer que Deus foi o refúgio de Jacó. Agora se lembra, Jacó chegou lá sem nada. E Deus fez Jacó crescer. Há um futuro para mim e você em Deus. Vamos deixar Ele conduzir nossas vidas, porque Ele é o Deus de Jacó. É tipo ele dizendo referência: olha a vida de Jacó, a história de Jacó, e olha o que eu fiz da vida dele. Não acabou, irmãos. O Senhor continua a conduzir a sua igreja, o Senhor continua a conduzir as nossas vidas, para a glória e louvor do seu nome. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. No domingo, eu tive conversando com o nosso pastor Miguel hoje, né? Ele está, graças a Deus, bem, se recuperando, né? E ele determinou que a ceia no domingo nós vamos estar aqui ceando ao Senhor. Venha com alegria, venha com seu coração cheio de gratidão a Deus. Venha cear, vamos estar aqui ceando, celebrando ao Senhor esse amor tão grande e poderoso. Claro que na situação, o pastor vai ficar esse período se recuperando, né? Ele não estará aqui, nem a pastora Cláudia, né? Mas nós vamos continuar em oração por a vida dos nossos queridos, para que logo, logo ele possa estar recuperado, né? Para a glória de Deus. Mas a igreja do Senhor continua debaixo da direção do Espírito, sob a orientação dos seus pastores, né? Nós estamos nesse contato aí com o pastor e vamos seguir, porque essa é a vontade do Pai, para a glória e louvor do seu nome. Então, ceia do Senhor, glorifique a Deus. Se você está em casa, prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva, para que domingo nós possamos celebrar o Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, verdadeiramente nós somos necessitados de Ti. Nós precisamos do Teu amparo, do Teu socorro, nós precisamos da Tua paz. Nós precisamos ser a cada dia, Senhor, envolvidos pela Tua presença.
Que haja em nós, Senhor, esse coração desejoso de estar em comunhão com esse Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado só, mas o Senhor tem estado conosco em cada momento, em cada situação. O Senhor tem nos protegido, nos guardado. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Estende as tuas mãos sobre a vida dos familiares do teu filho. Coloca o bálsamo nos seus corações. Guarda a vida da nossa querida irmã Terezinha, assim também, seus familiares, como já foi pedido, Senhor, aqui. Mas é um desejo em nós tão intenso de que a teu favor, a tua graça recaia sobre essa família, Pai. Que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que nós também nesse momento possamos estar, aqueles que podem, Senhor, por causa dessa pandemia tudo é mais difícil, que nós possamos estar intercedendo, Senhor, por essas famílias, que nós possamos estar clamando como igreja, que eles fazem parte do corpo de Cristo desse lugar. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, nos leva em paz, como em paz o Senhor trouxe-nos a esta casa. Toma nas tuas mãos, Senhor, leva o teu povo, em nome de Jesus, guardados e protegidos, abençoa esse bairro, repreende, Senhor, todo o mal, consagramos este lugar a Ti, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Pode vir, Thalita. A bênção. Oh, Jesus, abençoa, meu Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a tua igreja, Senhor, aqui neste lugar, e também a tua igreja espalhada em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E essa casa é chamada casa de oração. E essa casa é chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E essa casa é chamada casa de oração. E essa casa é chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.